Bom, minha gente, o programa Eu e Você hoje tem a grata satisfação de ter presente a grande mestra em educação, escritora, filósofa, Tânia Zaguri. A professora Tânia é uma referência, principalmente quando se trata em questões relacionadas à educação e questões que também abordam e afligem os nossos jovens. Então, professora Tânia, o meu muito obrigada pela presença desde já no nosso programa. E nós hoje vamos abordar um tema que eu considero muito importante, que é a questão da violência e que preocupa tanto a nossa sociedade. E eu estava vendo um artigo aqui que me chamou a atenção, que os homicídios de jovens cresceram 326% nos últimos anos. E parece que esta violência ocorre mais na faixa dos 14 aos 25 anos. Como a senhora vê o crescimento da violência, principalmente direcionado para os jovens? Primeiramente, queria agradecer mais uma vez. É sempre um grande prazer vir ao seu programa, o Dr. Gerson Berger também, colaborar com vocês. É sempre um grande prazer pelo trabalho que você desenvolve. Obrigada. Então, a questão da violência realmente é muito preocupante, preocupa a sociedade como um todo, mas preocupa a nós também individualmente, não é? Quando a gente lê esse tipo de levantamento sério, assusta. Mas, na verdade, o que a gente tem que pensar é o seguinte, é que esse grupo que está aí descrito nesse artigo com muita propriedade, em que houve esse aumento, a violência ela é causada por vários fatores, né? No caso aqui, inclusive, o artigo fala claramente que esses homicídios, essas mortes, esse aumento ocorrem principalmente entre jovens negros, né? E então a gente fica, quando você lê assim de primeira, você fica, ué, mas por quê? Na verdade, porque não por eles serem negros, evidentemente, mas por eles serem menos aquinhoados pela sorte, digamos assim, né? Ou pelos governos, em termos de emprego, em termos de local de moradia. Então, incide o fato de que, além deles terem menos cultura, menos poder econômico, eles moram em regiões mais conflagradas, onde a criminalidade é muito maior, evidentemente, e como nós temos essa coincidência das classes menos favorecidas terem ainda esse resquício das gerações anteriores, né, do negro que veio para o Brasil, primeiro como escravo, depois houve uma continuidade através dos anos de baixo acesso à educação, à cultura, então eles acabaram, infelizmente, marginalizados, né? E tem gente que associa uma coisa à outra, mas não tem nada a ver com a cor, tem a ver com o fato de que não houve um trabalho social que lhes propiciasse subir, né, em termos culturais e, portanto, também de empregabilidade, de cultura, e sair, então, desses locais. Agora, eu também acho importante a gente especificar bem que existem vários tipos de violência. Pois é, isso que eu gostaria que a senhora, por favor, abordasse, porque quando a senhora falava nessa questão da violência ter aumentado, principalmente entre os jovens e negros, eu me lembrava que muitas vezes eu até questionava a questão das cotas para negros. Eu acho que o caminho não são as cotas. Eu também concordo. Não é? O caminho é que as pessoas negras e brancas também, enfim, que a sociedade realmente tenha acesso à educação de qualidade, à saúde de qualidade, que haja dignidade, a moradia. Hoje no nosso país, apenas 47% da população tem direito a saneamento básico, que é um absurdo, quando nós sabemos que saneamento é o quê? Saúde. Claro, não é? Uma coisa está diretamente ligada à outra. Então, acho que é muito importante, foi muito importante essa sua colocação em relação aos negros, a violência crescente. E agora eu gostaria, então, que a senhora abordasse os níveis de violência, os tipos de violência.
Então a gente começou falando dessa violência que acomete, digamos, pessoas menos favorecidas em termos educacionais, financeiros e culturais, e que acaba, né, por uma questão de passado histórico dos negros no Brasil terem vindo como escravos, e quando foram libertos, né, eles também não tiveram do Estado o apoio que eles precisavam para ter esse, digamos, upgrade social. Então a violência, existe a violência física, que é a primeira que a gente pensa, porque é a que nos assusta mais, né? Desde o empurrão, desde o tapinha que às vezes um colega dá no outro, mas que se repete e acaba se transformando numa coisa que interioriza muito mal para a pessoa que está sempre levando o cascudo, né? Ou a gozação, ou o tapinha, ou sei lá, qualquer coisa física, né? Até o assassinato, que é esse dado que você nos apresentou. Mas existe também outros tipos de violência. Violência psicológica, que é a falta de amor, a negação, né, do tratamento igualitário que nós judeus sofremos, os negros sofrem, todas as minorias sofrem, embora os negros nem sejam minoria no Brasil, né? Mas são as violências que não são físicas, mas que fazem quase tanto mal, né? Quer dizer, o homicídio não tem como recuperar nada, né? A psicológica muitas vezes tem, mas é tão dolorosa quanto, né? A segregação, tudo isso. E existe também ainda o outro tipo de violência, que é a violência social, que eu digo assim, provocada por fatores sociais. Por exemplo, tem uma grande relação com o que está acontecendo hoje na Europa, em função da crise. O desemprego que está acometendo hoje mais de 50%, por exemplo, dos jovens gregos, quase 40%, aliás, mais de 40% na Espanha, e outros números assim aterradores entre jovens, é uma violência social, não é física. É social no sentido de que eles, sem perspectiva, né, de futuro, de empregabilidade, de estudei muito, mas não consigo um emprego e não vou conseguir, não sei quando eu vou conseguir. A frustração. Exatamente. Aí começa a provocar um dano muito sério, né, que é a autoestima baixa, a frustração, às vezes depressão e até suicídio, que também está aumentando muito na Europa entre os jovens. E a gente ainda pode também referir a violência que está ligada, por exemplo, a outras coisas que vêm da sociedade e que também nos preocupa muito, por exemplo, como pais, que é a questão do consumismo, que provoca o surgimento de um outro tipo de violência, que é uma violência psicológica, que é de você não imaginar a tua vida sem determinados bens de consumo que a sociedade estimula muito como sendo fundamentais, coisas que não são, na verdade, fundamentais. Fundamental é você ter comida, segurança, amor, né? Educação, saúde, como você posicionou também. Mas que hoje em dia a gente vê jovens, às vezes até de camada A e B, né, em termos de extrato econômico da sociedade, preocupadíssimos em ter mais, quando você olhando para isso, assim, o que esse jovem ainda pode ter mais ou precisar. Aí entra as roupas de grife, caríssima, não, mas eu não tenho um sapato, sei lá, Labutan, né? Tem umas marcas aí que ficam, de repente, famosas. Eu não tenho uma bolsa da grife tal. E a esse propósito, não sei, eu até aconselho quem estiver assistindo a assistir o filme da Sofia Coppola, que está passando agora, Bling Ring, que é baseada num fato real que aconteceu em Los Angeles, nos anos 2007 e 2008, que um grupo de jovens de classe A de Los Angeles se juntou para roubar casas de celebridades como Paris Hilton, essas atrizes célebres que moram em Los Angeles, naquelas mansões espetaculares, e que esses jovens, através da mídia eletrônica, quer dizer, computador, etc., eles tinham como acessar que eles não estavam na cidade. Na ausência deles em viagem, eles entravam e roubavam, escondido dos pais, evidentemente, claro, que nem podiam supor, e que acabaram, depois de um ano, né, de roubar bolsa disso, bijuteria de não sei o quê, joias também, a maioria dessas coisas para uso pessoal, né, para esnobar, e botavam na internet, olha a ingenuidade,
Evidentemente que depois de algum tempo acabaram presos e destruiu a vida deles, destruiu a vida da família deles. E a gente fica se perguntando, puxa, quando a gente compara com isso, nós falamos no início, a violência social gerando desemprego, né, falta de perspectiva, às vezes consumo de drogas também, por falta de poder achar que ele vai conseguir alguma coisa na vida, né, se alienar da realidade, acabar assassinado, etc e tal. Mas essa outra que você vê a pessoa se destruir, né, por suas próprias mãos. Pois é, professora Tânia, e eu gostaria exatamente que a senhora fizesse uma abordagem sobre esta faixa etária, né? Porque nós observamos que a violência, ela tem crescido muito também entre os jovens, os adolescentes, uma violência muitas vezes até voltada para a família, e quando a senhora citou aí a questão do consumismo, né? A vontade do jovem em usar roupas de grife, ou trocar o celular a todo momento, o computador, e isto muitas vezes tem gerado problemas de extrema violência na própria família. Eu tenho visto às vezes jovens de classe média alta, maltratando os pais. Eu não sei se é porque a minha educação foi sempre tão voltada para a família, o respeito ao mais velho, que eu fico muito chocada. Então, como é que a senhora vê este crescimento da violência? E nas escolas também é muito comum os professores reclamarem do crescimento da violência nas escolas. Você tem toda a razão. Eu estava até me esquecendo de explicitar esse tipo de violência, que é oriundo também, e a gente não tinha falado ainda disso, da, digamos, ausência do protagonismo dos pais na família, que é, na verdade, um fenômeno bastante recente, que até me levou a escrever os livros que eu escrevi até hoje. Foram exatamente escritos visando atingir a família, que eu comecei a perceber que estava se ausentando do papel primordial da família, que sempre foi esse que você acabou de citar, de formação daquela socialização básica, primária, que é a formação dos valores e também do respeito às regras da sociedade. Então, hoje o que a gente vê, muitas vezes, é o próprio pai em dúvida se ele deve ensinar para o filho que não é importante ter um carro, não é importante ficar mudando de celular toda hora, é importante ter um celular, porque o celular é um meio de comunicação essencial hoje em dia, né? Mas não é necessário você ter o último modelo. E, no entanto, os próprios pais acabam, digamos assim, se submetendo a essa pressão de consumo que é feita através das mídias, hoje em dia, que entram na nossa casa muito cedo. Tem um componente também, que é o fato das mulheres também hoje trabalharem fora. O marido já trabalhava, né? O homem sempre trabalhou. A mulher, nas últimas décadas, assumiu uma postura, aqui você é um exemplo disso, né? Uma pessoa que legisla, uma pessoa que está, né, dentro do poder legislativo, e nós temos hoje até a nossa presidente mulher, né? Nós temos juízas valorosas. A presidente do Tribunal de Justiça, do TRE, exatamente. As mulheres realmente ocupando todos os níveis da sociedade. E, evidentemente, que com isso elas estão mais ausentes de casa, naquele papel que a mulher sempre desempenhou. E ficam muito culpadas, porque isso ainda é uma coisa nova. Então, criou-se uma espécie de vazio no espaço familiar, né? O vazio que era ocupado pela presença da mãe. O pai era, digamos, o provedor financeiro, que hoje a mulher divide com o homem esse papel, às vezes até assume integralmente, mas ela, quando ficava em casa, ela estava ali presente o tempo todo. Então, no momento, que fazem 3 décadas mais ou menos que isso ocorreu em massa, que a mulher se ausentou, também foi exatamente o momento em que as mídias se desenvolveram e começaram a fazer parte da vida das novas gerações, de modo que elas recebem hoje, talvez, mais influência externa à família do que da família. Então, às vezes, por exemplo, esse filme que eu já citei, que eu aconselho mesmo os pais a verem,
E também uma coisa que assusta é como os jovens hoje aprenderam a mentir para os pais com uma perfeição assustadora. Que os pais desse filme, por exemplo, que é baseado em fatos reais, não tinham a menor ideia de que os filhos estavam insatisfeitos com alguma coisa na sua casa, né? Então, isso é uma coisa impressionante, porque uma das famílias, as meninas, inclusive a mãe era muito religiosa, rezava com eles todo dia, e as meninas, 3 anjinhos rezando junto, e depois saíam para assaltar casas, né? Coisa. Então, uma coisa impressionante. E aí eu digo, esse vácuo do protagonismo parental, quer dizer, os pais estão saindo de casa há muito tempo, e quando voltam, não querem brigar com os filhos. E aí o que sobra? Sobra para a escola. A escola tenta suprir o papel que a família deixou de fazer nessa socialização básica, que era o seguinte: a criança chegava na sala de aula já sabendo dizer bom dia, boa tarde, dá licença. Se alguém estava falando, ela esperava, agora não. Então, o que ocorre? A escola está tentando fazer isso, porque senão não consegue dar aula, né? 35, 40 crianças dentro de uma sala, todo mundo falando ao mesmo tempo, ou fazendo só o que quer, como estão acostumados, não dá para o professor dar conta. Então, como a mãe e o pai hoje estão até inibidos dessa sua função, eles também não ralham com os filhos quando eles faltam ao respeito com alguém mais velho. Sempre eles acham que, meu Deus do céu, coitado, mas eu estou tão ausente, eu não vou brigar com ele. Entende? Então, isso faz com que os jovens, evidentemente, cresçam com uma visão de mundo bastante equivocada e que pode gerar, então, essa criminalidade em pessoas que têm tudo na vida, né? Que fica todo mundo se perguntando, e até agressão aos próprios pais. Porque quando chega num determinado ponto que os pais... Peraí, mas agora passou do meu limite, e tenta, então, retomar a autoridade que não tem, não consegue. E o filho já está tão, digamos, ele usurpou a autoridade dos pais. Quem manda na casa agora é o jovem, é o adolescente, é a criança. E aí ele agride até fisicamente os pais. Eu acho que é uma questão muito séria, muito grave. E como a senhora disse, na verdade, aí também funciona muito o sentimento de culpa pela ausência. E é como se fosse uma compensação. Não vou brigar e vou compensá-lo até com coisas materiais, que eu acho que isso é negativo, muito negativo, até na formação da personalidade do jovem, com certeza, do adolescente, e nos preocupa muito, e a gente tem visto um crescimento bastante acentuado da violência. Uma outra questão também, a linguagem do jovem hoje, inclusive no tratamento diário com os pais, usam e abusam da pornografia. Então, acho que a sociedade está passando aí por um momento bastante difícil. Eu acho que realmente, Tereza, a gente está numa encruzilhada. Eu acho que nós estamos no momento dos pais repensarem por que eles estão se sentindo tão culpados. E eu acho que a culpa, né, nós sempre dizemos que existe a culpa boa e a culpa ruim. A culpa boa é aquela que nos leva a progredir. Você se sente ausente, busca verificar até que ponto você não pode estar um pouquinho mais presente. Porque eu, às vezes, presencio o seguinte: o pai que trabalhou o dia todo, mãe trabalhou o dia todo, mas chega em casa de noite, em vez de, então, fica 2 horas por dia com o filho, é suficiente. Se você estiver 2 horas com ele, mas assim, ativa ali, né? Dando atenção, participando. Exatamente. E não vendo televisão, indo para o computador, olhando o celular, ou então indo para a academia, porque não pode ficar gordinho, porque não pode ter uma gordurinha aqui. Então, aí sim, aí você está realmente abrindo mão do teu tempo útil. O que não adianta é a culpa ruim. A culpa ruim é quando você se sente culpado e se deixa levar por esse sentimento sem a racionalidade que o ser humano tem. Então, vou pensar, se eu estou me sentindo culpado, o que eu posso fazer? Não é substituir por coisas materiais, é substituir exatamente pela tua presença efetiva, afetiva também, mas protagonista. Se o teu filho faz uma coisa errada, não pode deixar. A gente estava até discutindo outro dia a questão dos celulares, do uso desses tablets e tudo, até em shows ou em espetáculos no Teatro Municipal, em que as pessoas levantam no meio do espetáculo, começam a bater foto,
não é? E não deixa quem está atrás assistir, sem a menor preocupação com o outro. Aí a gente volta para a questão dos valores. Quando é que você, mãe, você, pai, se ausentou da formação do teu filho? Isso que você tem que parar para pensar e voltar a ocupar esse espaço, né? Porque hoje, infelizmente, as tentações do mundo exterior chegam para dentro da tua casa, você não existe mais o teu ninho, né? O teu ninho está ocupado pelo celular, pela internet, pelas redes sociais e por todas as abobrinhas e bobagens que aparecem que a criança que é criança ou adolescente que é ainda muito, né, assim, deslumbrado pelo mundo, pelo amor, por tudo, ele embarca com facilidade. Então, mais ainda, nesse momento, eu vejo o papel da família, do pai, da mãe ou de quem cuida desses jovens, dessa nova geração, assumir e não deixar esse espaço ser ocupado por mensagens que são, na verdade, voltadas apenas para o lucro material, né? Eu acho que, acima de tudo, saber estabelecer limites, Exatamente. que eu acho que está faltando muito Com hoje certeza. nas famílias. E quem acaba sofrendo mesmo são as escolas, são os professores. E os próprios pais depois. E os pais depois, também, claro. com Claro. certeza. É isso Porque mesmo. a gente está assistindo isso hoje, né? Os pais hoje não podem se aposentar nunca, não, da profissão de pai e mãe, porque os filhos, às vezes, estão com 40 anos, não se profissionalizaram, ou então fizeram 2 ou 3 faculdades, mas não lhe agrada nada, então ele fica em casa, sem fazer nada, dependendo dos pais. Professora, foi um prazer muito grande. O prazer foi meu. Tê-la em nosso programa. Eu acho que a gente ficaria aí os 25 minutos do programa conversando, falando sobre um tema que é tão importante, né? E assim, tão atual. Atual, exatamente. Tão atual. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, Tereza. Obrigada. Obrigada.